Pois muito bem, minha gente. Uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Já vamos. O nosso convidado já está aqui. Vamos convidá-lo. Hoje o assunto vai ser pesquisa. Como é importante, será que é importante, aliás, ter em mãos uma pesquisa bem feita? Claro, uma pesquisa que possa nos orientar nas tomadas de decisão na nossa empresa. E para isso nós vamos conversar com Douglas Meira. Já vou convidá-lo. Eu queria falar com o Douglas para não entrar pelo computador. Porque pelo computador eu não consigo te convidar. Eu preciso que entre pelo celular. E quando está no computador, pela câmera do computador, do laptop, enfim, a live do Instagram não foi feita para computador. Eles foram feitos para Instagram. E eu não consigo convidar. Vê se você consegue sair do laptop, do computador e entrar pelo celular. Enquanto isso, vamos conversando. Um abraço aqui para André Reis. O André Reis, o dono de Itaparica, da grande ilha de fronte de Salvador, Paraíso, um dos melhores destinos da Bahia. Daniel Meira também está aqui, Daiane. Oi, Dai. Tá bem? Agora é pelo celular. Pronto. Agora eu vou convidar. Pronto. Nativão Aventura, lá de Mato Grosso. Que bacana ter você conosco aqui. Oi, Douglas. Olá, Tudo Gabriel. bom? Tudo bem? Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão conectados com a gente. Bacana. Prazer é nosso. Vamos apresentar o Douglas Meira. O Douglas trabalha na Marco, a Marco é uma agência. Ele que vai explicar daqui a pouquinho o que é a Marco, né? Qual é o perfil, né, da Marco. Ele é o head, a cabeça, né, para a América Latina da Marco e vamos falar em português, o gerente de país, o gerente no Brasil. Seja bem-vindo, Douglas Meira. Muito obrigado, Ariel, pelo convite. A Marco é uma agência global. A nossa sede fica em Madrid, na Espanha. Hoje nós temos 17 escritórios espalhados em 4 continentes. Aqui no Brasil e na América Latina, eu sou o head, né, responsável pelo mercado latino-americano e também o gerente regional para o mercado brasileiro. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre pesquisas de mercado, importância para a tomada de decisão e um pouco das descobertas recentes que a gente teve aí, especificamente sobre o mercado do turismo também. É importante. Agora, me diz uma coisa, Douglas. A minha empresa é pequena, tem empresas que são médias e tem empresas que são grandes e tem outras que são muito grandes. Eu acho que não importa o tamanho da empresa, porque todos procuram o mesmo perfil, que é o financeiramente, ambientalmente, socialmente adequados. É possível tomar uma decisão, seja ela qual for, sem ter números nas mãos? Olha, hoje eu diria que as pesquisas, os dados, eles são uma vantagem competitiva muito forte. Como você disse, não importa o perfil, o segmento de atuação e o porte da empresa. Hoje, a gente tem uma ampla disponibilidade de dados e não necessariamente dados que a gente precisa pagar para ter. A gente tem a possibilidade de fazer uma curadoria muito importante, uma pesquisa bastante ampla e detalhada na internet, conversando com colegas, né, falando aí com parceiros de negócios, com colegas da profissão, para a gente poder entender o comportamento do consumidor, das empresas que atuam no mesmo segmento que a gente, e com base nisso, com base nesses dados, a gente consegue ter uma base muito boa para tomar as decisões mais assertivas, né, e ter a certeza de que a gente está caminhando pelo caminho certo. Douglas, eu li em outra pesquisa, recentemente, essa pesquisa abordava os CEOs
das grandes empresas e eventos. Os CEOs são convidados diariamente para frequentar eventos, seja participando, seja palestrando, seja abrilhantando. E um dado interessante me chamou a atenção. Esses CEOs não estão indo hoje aos eventos por causa do evento. Ou seja, não estão tão interessados nas palestras, não estão tão interessados nos negócios, estão interessados em conversar com pessoas que não precisa ser CEO de uma grande multinacional. Simplesmente um gerente, um diretor, ter conhecimento, ouvir, saber ouvir, né, para poder gerar conteúdo para a sua própria empresa. É mais ou menos isso. Sim, o networking, Ariel, ele é fundamental, né? Você citou o exemplo dos eventos, mas feiras de negócios, reuniões, né, conversas com pessoas, a oportunidade que você tem de encontrar com elas para um café, para um almoço, isso é fundamental para você continuar em contato com o mercado, entendendo as necessidades das pessoas que são potenciais compradoras do produto ou do serviço que você oferece, Claro. né? E fazer negócios dessa forma, né? É claro que os eventos, as feiras, elas têm suas temáticas muito importantes, né? Através das palestras, das discussões que são promovidas. Mas as pessoas que frequentam esses eventos, e como você disse, não necessariamente grandes lideranças de negócios, né? Mas pessoas profissionais dos mais diversos segmentos, dos mais diferentes níveis, elas são fundamentais para que você mantenha contato com elas, construa a sua rede de contatos, né? Com ou sem o apoio dos canais digitais, que são muito importantes hoje, né? E assim você consiga identificar oportunidades importantes para a rentabilidade de qualquer negócio, não só do setor de turismo, né? Mas de vários segmentos. Até um pouco tempo atrás, ou seja, até 2019, o que mudava a gente era um canudo na parede. Você ter uma formação, preferentemente você ter a continuidade, talvez um mestrado, doutorado, enfim, alguma coisa que acrescentasse conhecimento e valor. Mas hoje é o antes e o depois da pandemia. Essa pesquisa que a Marco fez, primeiro, por que fez? Bom, essa é a segunda edição de uma pesquisa global que a gente faz hoje nos nossos 14 mercados-chave de atuação, né? Chamada O Comportamento do Consumidor Pós-Covid. O que acontece? Como todo mundo sabe, todo mundo tem a chance de acompanhar, a pandemia da Covid, ela causou transformações muito importantes nas pessoas e nos negócios, né? Então, acho que existe um desafio muito grande do mercado como um todo de entender quais são essas tendências e quais mudanças foram provocadas e a extensão delas, né? Até que ponto isso afeta os negócios, as relações interpessoais. Então, a gente fez já 2 edições dessas pesquisas que nos trouxeram descobertas bem importantes que nos ajudam não só na tomada de decisão dentro da agência, mas também diversos segmentos do mercado, diversos negócios, a entender o comportamento do consumidor. Uma transformação fundamental, Ariel, que a gente detectou nessas 2 edições da pesquisa, foi uma digitalização dos hábitos de consumo e também das relações interpessoais e dos hábitos profissionais e estudantis. Então, por conta das mudanças impostas pela pandemia e das exigências temporárias aí de confinamento, da gente não poder nem sair de casa, nós somos forçados, né, a manter os nossos hábitos, a nossa rotina de uma outra forma, à distância, conectados na frente de uma tela de computador, para que a gente pudesse continuar trabalhando e também estudando, e até consumindo. A gente viu, nos últimos anos, uma evolução muito forte no mercado de e-commerce, como a gente poucas vezes viu, e o e-commerce vem crescendo já há bastante tempo, mesmo antes da pandemia, mas nos últimos 3 anos teve um boom muito forte, né, em termos de pessoas que antes não tinham o hábito de comprar pela internet, e agora, depois de experimentar pela primeira vez essa possibilidade, em razão de uma restrição temporária em termos de deslocamento, elas passaram a consumir
sempre, ou muito mais vezes do que antes, né? Mesmo depois do fim das restrições. Então, hoje você tem uma digitalização muito forte e isso provocou transformações muito significativas em diversos aspectos, em diversos mercados, inclusive no setor de turismo. A gente pode detalhar mais isso. Isso. Na realidade, mudou a nossa sociedade como um todo. E quando a gente fala a nossa sociedade, não é a sociedade brasileira, é a nossa, plural. É Canadá, Brasil, Austrália, Singapura. Todo mundo mudou de alguma maneira, mudou. Quem não mudou, vai mudar. Exatamente. Porque Exatamente. a colmeia mudou e quem não estiver dentro da colmeia vai acabar caindo fora da colmeia, passando fome e frio. Abre aspas, fecha aspas. Todos nós mudamos, alguns com grandes mudanças, outros com pequenas mudanças, mas nós temos que aceitar de que o mundo parou. Sem dúvida. Sem Não dúvida, Ariel. importa. A pesquisa apontou justamente isso. Uma das grandes conclusões que nós tiramos nessa edição mais recente foi de que mais de 90%, mais precisamente 91% dos consumidores brasileiros estão comprando mais via internet desde o começo da pandemia, né? Então, pessoas que antes não tinham o hábito de consumir online, elas passaram a fazer isso para várias necessidades. A gente não está falando só de produtos que são de necessidades pontuais, específicas, e que as pessoas já tinham o hábito de comprar online. Até para se alimentar, até para fazer supermercado, as pessoas estão comprando mais pela internet hoje. Tanto é que atualmente a gente está vendo muitos players com grandes investimentos, com planos bastante abrangentes, no que se refere a ampliar a venda de produtos de primeira necessidade e a entrega rápida desses produtos no mesmo dia, comprando via internet, né? Outros dados interessantes que chamam muita atenção, Ariel: 73% dos brasileiros compraram, eles disseram que já compraram alguma coisa baseada na recomendação de um influenciador digital, que é um canal de comunicação que está crescendo muito forte. Por exemplo, a gente está aqui falando no seu canal, muito legal o seu canal, falando sobre turismo. E se a gente falar um pouco sobre destinos, a busca dos brasileiros, essa demanda reprimida que havia por viajar durante a pandemia, que foi algo que as pessoas foram privadas de fazer, com certeza as pessoas podem se sentir compelidas a buscar algum pacote de viagem, a comprar uma passagem aérea, por estar ouvindo a gente conversar sobre isso. Então, a influência que a internet exerce hoje no comportamento e nas decisões de compra do brasileiro, ela é muito maior, sem nenhuma dúvida, em comparação com 5, 10 anos atrás. Isso foi impulsionado pela pandemia. Um outro número bem interessante, só para finalizar esse trecho... Só uma contribuição nisso aí, em termos de turismo. Ao mesmo tempo que, vamos ser bem bairristas, ao mesmo tempo que o Brasil parou e depois abriu, você sente falta de alguma coisa quando você perde essa coisa. Talvez quando você tem corriqueiramente, você nem percebe a importância que ela pode ter na tua vida. Aí quando a pessoa diz, poxa, mas eu não vou nem viajar, ou seja, estava tudo bem que não tinha restaurante, mas eu não vou nem viajar nas minhas férias? Como que vai ser isso? Então, a pessoa descobriu que viajar faz bem. Sem dúvida. Que viajar é longevidade, que viajar é saúde. E nem precisa ser uma viagem dispendiosa, nem precisa ser uma viagem de 30 dias, nem precisa ser uma viagem para outros continentes. De repente, a pessoa que está aqui, como Ana Vargas, lá de Curitiba, o Ivan, que é daqui de Itabuna, parabéns pela formatura em engenharia, descobriram que pode ir aqui em Fortaleza, pode ir aqui em Recife, pode ir aqui em Campo Grande, Mato Grosso, enfim. O importante é que a pessoa viaje, porque estamos tendo essa oportunidade novamente. Claro. E a pesquisa está mostrando isso. Sim, exatamente. Especificamente em relação a viagens, os brasileiros são os que mais se mostraram com vontade de retomar o hábito de viajar, né? Que é uma coisa que muita gente deixou de fazer por motivos de força maior, né? Então, só para a gente ter uma ideia, segundo a pesquisa da Marco,
mais de 70% dos brasileiros, né, preocupados aí com as preocupações, né, os cuidados que foram exigidos durante a pandemia, eles na hora de escolher uma viagem, eles não só estão voltando a viajar, como na hora de escolher uma viagem, eles ainda priorizam os cuidados que que o destino escolhido vai ter para poder proteger as pessoas de ficarem doentes, né? Quer dizer, a Covid não, ela trouxe esse lado muito ruim de restringir a gente de se deslocar e de viajar, mas ao mesmo tempo ela nos trouxe um aprendizado muito forte em relação à questão sanitária, à questão da segurança e à questão da saúde, né? Então, nós aprendemos com a pandemia e hoje não só estamos voltando a viajar, como viajamos melhor, né? E isso é muito importante, né, Ariel, para o mercado de turismo, que é uma coisa que tem que ser levada em consideração por toda a cadeia produtiva que trabalha nesse mercado. Os operadores de turismo têm que ficar atentos em oferecer para o consumidor uma opção segura, né, de destino, e os próprios destinos turísticos, os hotéis, a rede hoteleira, né, toda a parte de hospitalidade também tem que ficar muito atento para poder proporcionar para o viajante esse cuidado, né? Isso vale, evidentemente, para as companhias aéreas também. Eu gostaria de... Nós temos uma pegada de turismo, então temos muitos seguidores dentro da área do turismo. Fique na palestra. Eu não convidei o Douglas porque ele é bonito, não. Eu não convidei o Douglas porque a empresa onde ele trabalha é poderosa ou não é. Não, não foi por isso, não. É que ele tem um conteúdo único. Ele tem assim, um conteúdo bem bacana e quem souber ouvir, quem ler as entrelinhas, vai conseguir aplicar no seu negócio de turismo, seja um hotel, seja uma agência, porque ele vai trazer conhecimento de comportamento do consumidor. Sem dúvida. Comportamento de consumidor tanto serve para um hotel 5 estrelas, quanto para um supermercado, quanto para uma farmácia, porque você tendo esses dados, você cria o seu planejamento, a sua estratégia de mercado. Se você não tiver estratégia, se você não tiver planejamento, meu amigo, faça, viu? Senão você está morto. É verdade, Ariel. É importante a gente acompanhar esses dados para tomar as melhores decisões, né? E o mercado de turismo, em particular, ele está apresentando uma retomada muito importante, né? E nessas horas a gente gosta de resgatar alguns dados que não são só da pesquisa da Marco, mas dados da própria Organização Mundial do Turismo, né? Que mostram que essa retomada, ela não só está acontecendo, como ela quase chegou no ano passado aos níveis anteriores à da pandemia, né? Para a gente ver que era realmente uma demanda reprimida, né, por turismo, né? Só para a gente ter uma ideia, segundo a OMT, em 2022, né, a Europa recebeu um pouco mais de 80% da média anual de viajantes que ela recebia antes da pandemia, né? Isso representa, só para a gente ter uma ideia, mais de 470 milhões de visitas, né? E os brasileiros, segundo o levantamento da Marca e outros estudos do mercado, eles são os que mais ajudam a impulsionar esse mercado. Porque eles têm uma necessidade, uma demanda, uma preferência por destinos fora do país que é acima da média mundial. Então, os brasileiros, em particular, são muito importantes no setor. Você sabe por que isso? Por que o brasileiro gosta tanto de viajar pelo exterior? Além de o exterior ser bonito, tudo que você quiser. A melhor pizza na Itália, o melhor vinho no Chile, na França, enfim, tudo que você quiser, tudo. Mas é que nós temos alguns problemas ainda de malha aérea. Nós temos problemas. Por exemplo, de repente, ir do sul do Brasil, vir aqui para o Nordeste, pode te levar 12 horas, a depender das conexões. Aí o cara fica logo, você fala aqui na Bahia, fica logo retado, e diz, poxa, eu vou para não sei onde 12 horas, eu vou para Lisboa 9 horas, eu vou para Lisboa. Eu acho que realmente o brasileiro leva em consideração essas questões de infraestrutura aérea para poder optar por um destino, e isso acaba provocando uma preferência, pelo menos em parte aí dos viajantes, a outros destinos que não aqui dentro do Brasil, né? Tem questões relacionadas a custo também. Muitas pessoas costumam falar que às vezes viajar para Buenos Aires custa mais barato do que para o Nordeste, né? Se você está saindo daqui do Sudeste, por exemplo. Mas, claro, né? Eu acho que cada destino, seja dentro ou fora do Brasil, ele tem a sua particularidade e tem o seu custo, mas sempre vale a pena, né? O que as pesquisas estão apontando é justamente isso, né? Que
Claro. O brasileiro está aproveitando ao máximo essa retomada para poder tirar essa vontade que ficou durante a pandemia para poder ajudar a reimpulsionar o mercado de turismo, que realmente é fundamental, não só aqui no Brasil, né, mas muitas economias que têm o turismo como base principal do seu PIB, né, da movimentação do mercado. Agora, me dá assim uma pincelada, essa pesquisa do comportamento do consumidor foi feito em vários países, quantas pessoas foram questionadas, homens, mulheres, me dá esses dados para ter acesso aos dados. Claro, perfeito. Essa é uma pesquisa, Ariel, que foi feita em 14 mercados-chave, né, em 3 continentes, né, onde a Marco tem atuação. O número de pessoas entrevistadas foi de mais de 14 mil, que dá uma média de mais ou menos 1.000 pessoas entrevistadas por país. E ela ouviu a opinião de turistas de países como foram 13 países ao todo, né? Então a gente contemplou Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal no mercado europeu. Na África, onde a gente também tem uma atuação crescente, ouvimos turistas do Marrocos, da África do Sul, do Quênia e da Costa do Marfim. E aqui na América Latina, a gente ouviu turistas do México, do Brasil e da Colômbia. E também entrevistamos turistas dos Estados Unidos. Então a gente contemplou diferentes mercados para tentar abranger o maior número possível de diferentes pontos de vista e chegar a uma conclusão que, invariavelmente, em diferentes países, a gente sentiu uma vontade muito grande de viajar, que é uma coisa que acho que depois que a pessoa tem tudo na vida, a única coisa que falta é ela viajar bastante e conhecer novos destinos, né? É o que a gente costuma conversar. Então, o turismo, sem dúvida alguma, apesar de ter sido um dos setores mais afetados pela pandemia, é também o que está apresentando uma retomada muito forte, aí chegando praticamente ao mesmo nível do que tinha antes da eclosão da pandemia da Covid, no final de 2019 e começo de Eu, 2020. eu vou te dizer uma coisa, já ultrapassamos. Já ultrapassamos os números de 2019, que foi um bom ano para o turismo, foi um bom ano para o 2019, aquele que se queixaram porque não trabalhou em 2018 nem em 2017. Ficou lá na sua rede tomando água de coco na praia. Quem trabalhou teve um 2019 muito bom. E os números das companhias aéreas, os números dos hotéis, os números dos transatlânticos, todos estão indicando para índices acima de 2019. Então, está se abrindo um 2023 muito favorável para os negócios. Perfeito, perfeito. Eu acho que vale a gente destacar também, Ariel, um dado bem interessante, especificamente para o mercado de turismo. A gente investigou vários hábitos de compra dos brasileiros e de pessoas de outros países, né? E a gente identificou que aqui no Brasil, 60% consideram que entre os produtos que eles mais compram de forma mais recorrente pela internet estão justamente as passagens aéreas, né? O brasileiro está comprando muita coisa pela internet, mas as passagens aéreas em particular estão entre os itens que eles compram de forma mais frequente, né? Então, companhias aéreas, operadores de turismo que antes mesclavam a atuação online e offline, eles podem ter certeza que hoje em dia apostar no online é o caminho certo para você conseguir ter um resultado bastante expressivo em termos de vendas, para você aproveitar essa forte demanda, né, por viagens, né? E e-commerce é uma atividade que teve um impulso muito forte e é um movimento sem volta, né? Uma tendência aí que vai continuar muito forte nos próximos anos. É só a gente olhar aí para os principais players desse mercado e o crescimento bem forte que eles vêm registrando para a gente ter a certeza de que o online é uma estratégia muito correta. Né? É verdade. Hoje, o conhecimento está na nuvem. O conhecimento está todo na nuvem, está todo online. Então, aquela pessoa que desconhece alguma coisa hoje, ou não tem a sabedoria do manuseio de um celular, ou de um laptop, ou de um computador, ainda está defasada nisso aí, ou não quer. Porque dentro de uma caixinha chamada laptop, ou de uma caixinha muito pequena chamada celular, você tem um planeta na sua mão. Então você coloca lá praia no Caribe. Pronto. Acabou. Praia
praias do Nordeste. Pronto. Então você vai ter todos esses dados e a internet é fabulosa. A internet é maravilhosa. Ela sabe. Os algoritmos, eles são muito mais inteligentes que a gente. Eles sabem que você pesquisou por praias no Nordeste. Eles sabem que você tem uma conta Google, eles sabem que você tem um Facebook, um Instagram, um Twitter, um TikTok, sei lá o que você tem, e você começa a... Se você nem perceber, no outro dia, ou talvez na mesma noite, você começa a receber sugestões. Exatamente. Daquilo que você pesquisou. E esse é o assunto do momento, né, Ariel? Agora a gente está falando muito sobre o chat GPT, né, que é a aplicação desenvolvida pela OpenAI. E você já está usando, o que você está achando? Você acha que realmente funciona? Tem 60 dias. Caramba! É interessante, né? Porque é claro que a gente pode enveredar por uma discussão que é muito importante a respeito de dados, né, de privacidade, mas a gente está falando aqui, Ariel, de recursos que vão te ajudar a acessar coisas que são do seu interesse, né? Você vai receber possibilidades que você pode eventualmente optar por explorar, aproveitar, que estão totalmente de acordo com os produtos e serviços que você mais procura. E quando a gente fala em particular de viagens, né, de pacotes aéreos, a gente tem a oportunidade de impactar o consumidor com oportunidades interessantes com base na tecnologia, né? Como você disse, os dados são muito inteligentes, né? E hoje muito presentes aí no dia a dia de qualquer consumidor, e sem dúvida alguma são recursos que podem ser colocados em prática para poder ajudar o mercado de turismo a entregar para o consumidor justamente o produto que ele está procurando. Às vezes é um destino específico que ele está pesquisando, ele vai ser lá bombardeado por ofertas para viagens para Bariloche, por exemplo, ou para o continente europeu, e ele vai poder escolher ali o que fizer mais sentido para ele. E tudo isso é baseado em pesquisas. Você não pense de que o Google, a Meta, é só algoritmo. É algoritmo, que são algoritmos inteligentes, mas ao mesmo tempo em pesquisa de mercado. O brasileiro, e vamos falar daqui a pouco, você vai trazer esse conhecimento, o brasileiro está aonde? Nas redes. O brasileiro gosta de pesquisar por onde? Isso vamos conversar daqui a pouco, você vai me dar um minutinho, que eu vou conversar dos meus sponsors, né? Que a gente tem que trazer os sponsors para a gente poder continuar com esse canal. E todos vocês que ainda não estão nos seguindo, eu peço a gentileza, curta, comece a nos seguir, que sempre estamos trazendo conteúdo, eu acho, interessante. Vamos conversar agora de Uruguai, o destino, estamos falando de destinos internacionais. Obrigado, Daiane. Uruguai, um dos melhores destinos latinos, seguro, organizado, se come bem, né, se passeia bem, e eles estão com eu não vou falar de promoção, porque não é promoção. Todos nós somos bitributados constantemente. Você compra uma caneta, essa caneta, o comerciante que lhe vendeu paga seu tributo, quando você paga o seu cartão, você paga o tributo, são 2 tributos, você é constantemente bitributado. Você vai para o Uruguai, se hospeda, vai no restaurante, talvez alugue um carro, talvez você compre uma jaqueta, porque o couro de lá é bom, a madame compra uma bota, porque as botas de couro lá são boas, tal. Faça os seus consumos. Peça sempre a nota fiscal. E fale com o comerciante que você é turista. Ele vai lhe pedir o passaporte para comprovar isso. E ele vai lhe dar outra nota fiscal, uma segunda nota fiscal, além do comprovante do cartão de crédito. Não é dinheiro, não, cartão de crédito. Você vai ter, na saída, você vai declarar essas notas fiscais e esse imposto
vai ser devolvido no seu cartão de crédito. Então, coloque o Uruguai aí nas suas pesquisas, né? Porque é um país que merece muito bem o nosso apoio. Se você vem aqui para o Nordeste, Hotel Hardman Praia, lá em João Pessoa, na praia de Manaíra, coisa linda, todo final de semana está tendo o Hardman Experience, luau na praia, de frente do hotel, de frente. Atravessou a rua, já está na praia, Hotel Hardman Praia, em João Pessoa. E para aqueles que gostam de um hotel, como eu falo, hotel mimoso. Aquele hotel cheio de mimos. Sabe aquele hotel da vovozinha? Hotel Blumen, em Canela, a 1 quadra da Catedral de Pedra. A partir do momento que você entra, ao momento que você sai, é mimo em cima de mimo. Café da manhã individualizado, não é buffet, ele vem na sequência na sua mesa. Água mineral nas torneiras, banheira de hidromassagem dentro do apartamento, não é no banheiro, é dentro do apartamento. Você sai para passeio, você chega de noite cansado, tem um chacinho com um biscoitinho lhe aguardando em cima da cama. Hotel de mimos. Você vem aqui para Ilhéus, onde nós moramos, deixa eu te recomendar o mercado de artesanato de Ilhéus. Mais de 100 lojas, todo tipo de artesanato, você pode comprar presente para a família todinha, num único local, Mercado de Artesanato de Ilhéus, onde tem o restaurante Cacau, restaurante muito bacana, área aberta, que aqui na Bahia faz calor, mas é área aberta, coberta, arborizada, bem fresquinha, restaurante Cacau. E se você vai viajar, olha, uma coisa que eu sempre recomendo é você viaje com uma assistência. Você viaja com um seguro de viagem. Você não sabe quando vai dar uma dor de dente. Você não sabe. E olha que estou falando de coisas bobas. Você não sabe quando você vai dar uma topada com seu dedão no box do chuveiro. Essas coisas bestas, mas que você precisa de um cuidado. E se você não tiver, meu amigo, um seguro de viagem, seu cartão de crédito vai chorar. Então, o seguro de viagem, GTA, anota aí, GTA, pesquisa na internet, pesquisa nas redes sociais, GTA Assistência, é o seguro de viagem da coluna de turismo 60 mais e dessa pessoa aqui que vos fala. Douglas Meira, meu irmão, você sabia que o Meira é a principal rede de supermercados do sul da Bahia? É mesmo? Eu vou te contar uma coisa curiosa. Os meus pais, a minha família é da Bahia. Os meus pais são do interior da Bahia. Então, ó, temos bons laços aí. Pronto. Douglas, eu trabalho muito forte com o segmento 60 mais. O turismo sênior. Tem o 64, tem o 65, então faz todo sentido, enfim. E até 2021, início de 2022, o segmento 60 mais era facebookiano. Adorava Facebook. Facebook tem algumas coisas diferentes das outras redes sociais. Por exemplo, dá para criar comunidades, as pessoas conseguem escrever um calhamaço e colocar lá. As pessoas respondem, são respondidas. A minha turma, da minha idade, gosta de ler. Então, o Instagram ficava meio que... mas está faltando alguma coisa. A foto é bonita, o vídeo é bonito, mas... Né? E o Facebook permitia isso. De 2022 para 2023, o Instagram, dentro do segmento 60 mais, ele cresceu 4.300 e alguma coisa por cento. Em 8, 9, 10 meses. Fora da pandemia, já estamos fora da pandemia. Não estou falando 2020, 2021, falando 2022. Aonde que o brasileiro está hoje? Está na televisão, está nas
revista, das bancas de revistas, está no jornal, está nas redes sociais, está nos influencers, está nos sites, onde que o brasileiro pesquisa, seja para viajar, seja para comprar uma camisa, enfim. Olha, Ariel, é importante a gente observar esse crescimento dos canais digitais nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, e a importância que eles passaram a exercer como canal de informação, né? A título de conhecimento, segundo a pesquisa que a gente fez, o WhatsApp, ele empatou com a televisão em termos de importância e recorrência como canal de informação entre os brasileiros, né? A TV, ela continua liderando, porque como a gente sabe, a TV é um canal muito importante. A gente tem hoje praticamente mais de 90% dos lares brasileiros equipados com aparelho de televisão, por ser um canal de informação que atinge massas. Então, é um canal que continua, sem dúvida alguma, muito relevante. Mas o WhatsApp, levando em consideração que o Brasil é um país que tem mais de um celular por habitante, ele assumiu uma importância muito forte, não só como canal de conversa e interação com as pessoas, mas para as pessoas se manterem informadas, né? Em que pese os desafios relacionados a fake news, a fontes aí que precisam de confirmação, o WhatsApp ele é um canal muito útil para compartilhar informações e conhecimento com as pessoas. É um potencial gigantesco que o brasileiro tem explorado muito bem. Em números, né? 73% dos entrevistados aqui no Brasil atribuíram notas máximas, né, de 7 a 10 para a TV como meio de comunicação em termos de recorrência de uso. Mas o WhatsApp, ele está praticamente empatado com 72%. Ou seja, 72% dos brasileiros atribuem nota máxima ao WhatsApp no quesito recorrência de uso, o que é praticamente empatado com a TV, que está com 73%, né? Importante a gente notar, você mencionou os outros canais digitais, as redes sociais. As redes sociais não ficam muito atrás. Então, o Instagram, em particular, que você mencionou que cresceu bastante, 68% dos brasileiros atribuem nota máxima e recorrência de uso ao WhatsApp como canal de informação. Logo em seguida, você tem outras redes sociais como o Facebook. Então, elas são, sem dúvida alguma, muito importantes. Em contrapartida, na contramão, alguns canais de imprensa tradicionais, como os jornais online, o rádio, os jornais impressos, é claro que eles continuam sendo bastante consumidos como canal de informação, mas eles vêm decaindo em comparação com esses outros canais digitais. Então, só para a gente ter uma noção, os jornais online são pouco mais de 60% dos brasileiros que atribuem notas máximas e recorrência de uso. A gente está falando de 61%. O rádio está com 44%. O rádio que já foi, né, o canal mais utilizado pelo brasileiro. Eu sou radialista, eu tenho 15 anos de rádio, de programa de turismo, que só sei falar de turismo. Não sei falar de outra coisa, não. Eu adoro o rádio, mas o rádio também migrou para as redes sociais. Sim, a gente pode considerar o podcast um rádio on demand, né? E os rádios, a gente está falando aqui... Há 5, 6, não mais, uns 8 anos para cá, eu transmitia meu programa na emissora, microfone, e o celular online, ao vivo. Era pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim. Hoje não dá só para ficar na rádio. Exato. Não tem que ter o complemento. Exatamente. Os veículos de comunicação, de um modo geral, eles são plataformas, né? Então, eles não ficam só numa mídia, num meio específico. O rádio, ele também tem que produzir esse conteúdo e levar esse conteúdo para a internet, no formato de podcast, ele também tem que estar disponível nas redes sociais. Então, é uma multimídia, né? E é assim que a gente vai impactar os consumidores, porque é nelas que os consumidores estão hoje, né? Essa live nossa aqui pelo Instagram, terminou a live, eu encerro e eu já subo na bio do Instagram, fica lá salva. Se você quiser assistir daqui a 10, 15 anos, ela vai estar lá. Já vai para o Facebook e amanhã ela vai para o YouTube, no nosso canal do YouTube, e vai para o podcast, que o Anchor ele distribui para vários podcasts por aí, inclusive vai para o meu portal em forma de MP4 do YouTube e MP3 do podcast. Distribui.
Muito legal. Não dá para só ficar num ambiente só. A sua casa tem quarto, sala, cozinha, banheiro, quintal, varanda, né? 2 quartos, 3 quartos, 25 quartos. Não dá para ter assim, um único ambiente, não. Exatamente. E isso, a gente estava falando aí de perspectivas de negócios, network, no começo da nossa conversa. Essa discussão, Ariel, sobre multimídia, multicanal, também vale para quem está Sim. fazendo negócio, seja no setor de turismo ou em outros mercados. A gente precisa estar em todos os canais para poder gerar os resultados que a gente precisa, né? É importante a gente, o fundamental, né? Acho que a mensagem-chave a ser destacada aqui é a gente precisa estar onde as pessoas estão, né? Onde o consumidor está. Hoje, o consumidor consome muitos canais digitais. Claro que os veículos tradicionais continuam importantes, continuam sendo consumidos. É importante a gente também estar neles. Mas os canais digitais, eles estão tendo uma importância crescente, inclusive em termos de acessibilidade, né? O brasileiro está consumindo mais, ele tem mais acesso hoje em dia aos dispositivos eletrônicos, à internet, e ele está usando isso. Então a gente precisa ficar atento a esse movimento também. Para você ter uma ideia, por exemplo, tá, eu vou publicar, ok? E daqui a um ano, a Nádia Nogueira, a Nádia, lá de Ponta do Corval, esqueci, Nádia Nogueira, vai pesquisar a palavra pesquisa da marca. De repente, o Douglas fez uma entrevista com uma emissora de televisão muito grande, muito famosa. O Google não vai trazer esse dado, não. Vai trazer o dado com as palavras-chave que esse careca da Bahia vai colocar. Então, a gente vai pontuar, né, nessa pesquisa acima de qualquer emissora de televisão. Você não consegue, por mais que a televisão seja a líder ainda, eles não conseguem pontuar nas pesquisas Google, porque eles não sabem trabalhar as palavras-chave. Sim, sem dúvida. Essa é uma questão muito importante, essa, Ariel, porque a gente precisa levar em consideração a segmentação de palavras, né, para a gente poder traquear o consumo de informação e seguir os passos do internauta e do consumidor. A televisão consegue lidar com isso migrando para a internet, né? Hoje, todos os canais de TV estão aí com suas plataformas de streaming, transmitem conteúdo pelo YouTube, e dessa forma elas conseguem mensurar ainda melhor a audiência, né? E não só da maneira tradicional. Isso é fundamental. Isso é fundamental para todos os meios, para todas as maneiras de fazer negócios hoje em dia, para você acompanhar o comportamento do seu consumidor. Agora, uma pesquisa, uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa da Marco, é uma coisa muito nova, não é tão nova assim, não é tão nova, mas nesses últimos 4 anos que criou uma projeção maior que se chama metaverso. Uhum. Né? Vocês abordaram também o metaverso, que hoje em dia, cara, hoje em dia, se eu tivesse um hotel, eu criaria um tour virtual e, de alguma maneira, eu criaria um avatar da pessoa que está me pesquisando, criaria um algoritmo que entrasse na rede social, que pegasse uma foto do cara e criaria um avatar e seria a pessoa circulando e conhecendo. O metaverso entrou no Brasil também? Sim, sim. Eu acho que o metaverso, assim como outros temas que estão quentes nesse momento, como a questão do chat GPT, geralmente são assuntos que despertam muita curiosidade. E o brasileiro, naturalmente, ele vai atrás de querer saber mais a respeito, né? E não foi diferente na pesquisa que a gente fez em vários países, especialmente aqui no Brasil, né? Quase 70% dos brasileiros dizem saber o que é o metaverso, porque eles acompanham o assunto pela curiosidade que eles têm de saber a respeito disso. E eles estão experimentando, né? O metaverso em suas mais diversas formas, né? As empresas, como o exemplo que você deu agora, Ariel, elas estão tentando explorar o potencial que o metaverso tem para oferecer uma virtualização da experiência, né? Então, você citou o exemplo de poder oferecer uma variação virtual de um hotel ou de algum outro estabelecimento para o consumidor poder experimentar, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente,
tudo aquilo que você oferece, né? Recentemente eu tive um evento focado no setor varejista e teve uma empresa de tecnologia que fez uma versão metaverso de um supermercado com o objetivo de ajudar o gestor varejista a poder gerenciar todas as etapas operacionais da gestão de um ponto de venda. Então, ele simula ali gestão de estoque, reposição, precificação, e com isso ele consegue ter um gerenciamento ainda mais efetivo do negócio que ele tem, né? Sem precisar estar dentro dele fisicamente. Então, o metaverso, ele tem essa importância do ponto de vista de negócios, e para o consumidor é uma experimentação a mais que, sem dúvida alguma, vai proporcionar uma experiência nova aí. E os brasileiros que se disseram familiarizados, esses 70% aí que se disseram familiarizados com o metaverso, boa parte deles já citou como exemplo a questão dos jogos eletrônicos, como uma forma de experimentar um pouco do que o metaverso oferece, né? Claro que o metaverso é um mundo de possibilidades, aí, como a gente acabou de falar, mas os brasileiros, com essa curiosidade que eles têm, eles começam a experimentar um pouco o que isso significa, né? E essa mesma tendência, essa mesma movimentação a gente vê com outros conceitos, né? Inteligência artificial é um deles, e o brasileiro vai estar sempre muito curioso em querer saber o que isso significa, que impacto que isso Curioso e empreendedor. Um abraço aqui para a Jaque Mafra, que está aqui também nos acompanhando. E outra coisa muito importante, que muito me deixou feliz, que vocês, dentro da pesquisa, vocês contemplaram diversidade, meio ambiente. Como que está essa preocupação do mercado brasileiro, do cliente Brasil, para com esses quesitos, né, de diversidade, meio ambiente. Nós somos a primeira mídia de turismo a compensar o carbono nas nossas viagens. Todas as nossas viagens a gente faz o cálculo, paga para uma fazenda com, registrada na Bolsa de Valores de Nova York, uma coisa bem forte, bem estruturada na Amazônia. A gente paga porque a gente acha que é a nossa obrigação. Não é mais nada que a nossa obrigação. E o brasileiro está se preocupando. Hoje em dia, eu vou fazer o merchandising, porque é o merchandising do bem. A empresa Gol não é para todos os destinos. Mas quando você está fazendo uma pesquisa no site da Gol, aí está vendo a pegada, só que está muito pequenininho, eles deveriam de criar uma coisa maior, com mais impacto. Na hora que você está comprando, que você vai ver se quer mala, não quer mala, quer isso, quer aquilo, tem um pontinho lá verdinho que é para você compensar o seu carbono. E são compensações, são baratas, é um refrigerante. Não vai pensar que é dinheiro pouco, mas de grão em grão a galinha enche o papo, né? Como que está essa pesquisa em cima do brasileiro com meio ambiente e com diversidade? Esse exemplo que você citou da compensação de carbono é muito interessante e muito importante, porque ele endereça justamente uma preocupação dos brasileiros que cresceu nos últimos anos em relação à maneira como as marcas se posicionam, as marcas que eles consomem se posicionam em questões fundamentais, que hoje são consideradas fundamentais. Sustentabilidade, diversidade, são duas desses assuntos, né? A nossa pesquisa apontou aqui no Brasil que mais de 90% das pessoas consideram de extrema importância que essas marcas e essas empresas que eles acompanham e consomem promovam questões como diversidade e também respeito ao meio ambiente, né? Em mercados como o turismo, dentro do exemplo que você deu, essa é uma questão preponderante, né? As pessoas elas querem saber, hoje em dia, se a operadora da linha aérea que ela usa mais recorrentemente está bem posicionada e realmente preocupada em reduzir a emissão de carbono e ajudar o Brasil a atender as metas climáticas até 2050 de neutralizar completamente essas emissões, né? Então, o brasileiro está muito atento a isso. Isso vale para todos os segmentos, Ariel. Até os alimentos que você consome, você quer saber a procedência disso, você quer saber se ao longo da cadeia produtiva daquele produto não tem nenhum tipo de violação em relação ao uso de mão de obra, em relação às práticas produtivas, se elas atendem mesmo esses quesitos de sustentabilidade. Então,
tudo isso está sendo cada vez mais acompanhado de perto pelos brasileiros. É fundamental que as empresas do setor de turismo e tantas outras marcas respondam positivamente a essa preocupação. Aqui nós temos o José Alves Peixoto Júnior, ele é secretário de Turismo de Itacaré. Aqui na Bahia, Itacaré é um destino que tem assim, uma pegada ambiental muito grande, muita trilha, cachoeira, mar preservado. Então ele sabe muito bem do que nós estamos falando, dessa preservação, porque há uma mentira que vem se propagando há 40 anos, dizendo assim que o turismo é indústria sem chaminés. Não precisa de uma chaminé para você ter um hotel, mas há impactos na construção de um hotel, há impactos na comunidade local com a vinda de turistas, a aculturação. É indudável que o turista, o morador que morava na praia 30, 40 anos atrás, hoje está lá em cima no morro, quem está morando na praia é outro tipo de pessoa. Ou seja, o turismo tem umas chaminés que são violentas. Então, nós precisamos ter muita calma, sermos ordeiros na execução do turismo, no planejamento. Que destino nós queremos daqui a 30, 40, 50 anos? E essa pesquisa está trazendo, o brasileiro está impactado por marcas que respeitem o meio ambiente e a diversidade. E isso é muito bom. Perfeito. Eu vou até aproveitar, Ariel, para citar um exemplo interessante. Eu acho que a indústria do turismo em particular, ela está tendo cada vez mais exemplos de iniciativas que respeitam o meio ambiente e reduzem o impacto causado no entorno, né? A gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto aqui na Marco para divulgar um novo projeto de cidade inteligente e sustentável que fica na Bahia, no município de Entre Rios, chamado Aguaduna. Aguaduna é um projeto de Smart City, de cidade resiliente, como eles falam, muito interessante, porque ele pode ser replicado em diversas partes do mundo. Então, é como se fosse um laboratório que está sendo construído na Bahia, um novo modelo de cidade que respeita completamente o meio ambiente e zero emissão. Então, por exemplo, vai ter restrição de circulação de veículos lá dentro. Então, você não vai poder circular com veículos automotores dentro das instalações desse projeto que congrega aí, a parte residencial, com alguns resorts, mas também tem a parte de hospedagem e também tem algumas instalações focadas em educação. E muito importante que toda a concepção desse projeto, desde o projeto, seu desenvolvimento, até o momento em que ele vai estar efetivamente concluído e recebendo pessoas e turistas, ele envolve a comunidade local de alguma forma. Então tem toda uma comunidade de artesãos naquela região que vai ter a oportunidade de receber incentivos para desenvolver o seu trabalho e poder oferecer os seus produtos, né, os itens que eles montam manualmente para o público que vai visitar a Aguaduna. Então, é um projeto muito interessante. Eu convido a todos que estão assistindo essa live agora e vão ter oportunidade de ver depois, para pesquisar sobre a Aguaduna. É um projeto muito legal que está sendo feito aqui no Brasil e que tem tudo para ser um novo modelo de cidade inteligente que vai ser replicado em vários outros lugares do mundo. Então, é um exemplo, é uma referência para a gente poder acompanhar aí ao longo dos próximos anos. Mas, Douglas, você já está escalado para fazer a ponte, para a gente poder fazer uma live com eles. Que legal, que legal. Eu tenho certeza que eles vão adorar o convite. Faço questão de fazer o meio de campo. É no litoral norte da Bahia, já chegando em Sergipe. Eu já ouvi falar, já vi até algumas considerações arquitetônicas do projeto, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com as pessoas. Né? Eu vou tentar, só que é tão pequeno. Se você tiver aí alguém por perto, tem algum colaborador por perto aí? Nesse momento, não. Nesse momento aqui, fisicamente, não, mas com certeza a gente pode mobilizar isso para poder facilitar esse contato. A minha galera que está por aí, porque não, eu vou pedir... Ela não fez o meio de campo com você, eu posso pedir o apoio dela para a gente, com certeza,
colocar vocês em contato aí com o pessoal de Água Duna, com certeza. Não, porque eu acharia interessante você colocar na live aqui agora o site da pesquisa, Claro, que é de marcosarvey.com. claro, perfeito, perfeito. Para Eu quem posso quiser tentar, depois aprofundar o conhecimento, faço questão até conhecer de mais digitar aqui da no Marco, o chat. site da Marco, Ó, aproveita a oportunidade. tô colocando o site aqui, ó, tô colocando no chat. E depois, eu sei que essa postagem vai ficar disponível para todos acessarem depois. A gente pode Sim, reforçar por lá também, comentando e convidando as pessoas a acessarem a pesquisa completa e poderem compartilhar com os amigos e participar aí das discussões. eu acho importante, porque www.themarketsurvey.com. é, o, eu não me lembro quem foi que disse, mas foi um general, eu não lembro, que informação é tudo. Né? Quem tiver a informação em mãos está pelo menos um passo na frente do concorrente. Então, se você conseguir identificar, de Jane de Pernambuco, se você conseguir identificar quem é seu cliente e aonde seu cliente está, pronto. E não estou me referindo de cidade nem bairro, estou me referindo na internet, porque é indudável que o cliente hoje compra pela internet. Claro que a loja tem filas, supermercado tem filas, a farmácia tem filas, mas você consegue comprar tanto alimentos pela internet, quanto remédios, até roupa. Tudo, absolutamente tudo. Hoje a gente está vendo até itens básicos sendo vendidos, né, com entrega muito rápida. Então a internet, sem dúvida alguma, ela despontou aí como um canal fundamental em muitos aspectos, né? Não só para a gente vender produtos e serviços, mas também para a gente dialogar com pessoas, construir networking, que era uma coisa que a gente estava falando no começo da conversa. Então hoje o Sim. online é de fundamental importância aí. E a gente tá assistindo, Ariel, um movimento muito importante, né, já há algum tempo, de ver a internet assumindo uma posição tão importante quanto a televisão em termos de canal de informação, que é uma conclusão Porque importante da nossa pesquisa também. as informações que o Douglas trouxe aqui, por exemplo, é 1% a mais a televisão que o WhatsApp. Sim, 1%. E uma das coisas que foram alegadas e continuam sendo alegadas, e é verdade, mas é como tudo, olha com quem andas que te direi quem és. Né? As mentiras, o fake news que acontecem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, é verdade. Mas também é verdade que nem tudo que é dito na televisão é verdade. Tem muita fake news dentro de um paletó, dentro de uma gravata, que você é dito de uma maneira tal que você acaba acreditando tanto quanto você acredita no WhatsApp. Então, diga com quem andas e te direi quem é. é importante a gente acompanhar, né, Ariel, até para quem está acompanhando a gente na live, os canais aí de fact-checking, né, a gente poder checar, rechecar, reconfirmar tudo que a gente acompanha, porque eu acho que tem um filtro que é muito importante também, que é um filtro interno, né, é o tal do desconfiômetro ligado o tempo inteiro, para a gente poder confirmar a veracidade das informações antes da gente compartilhar, né. Claro que cada veículo tem a sua particularidade, a gente está acostumado a acompanhar informações aí, notícias nos veículos tradicionais e também nos canais digitais que estão crescendo. Alguns canais digitais têm muito conteúdo produzido pelos próprios internautas e as pessoas com quem você tem contato, você mesmo tem a capacidade de avaliar o que faz sentido, o que precisa de uma pesquisa mais aprofunda, mas é fundamental acompanhar as notícias, as informações da melhor maneira possível. Douglas, nós temos aqui uma frase que diz: tudo aquilo que tem horas para começar
Tem que ter horas para terminar. Poxa vida, passou rápido. Uma hora, passou voando, passou voando. Quando a gente encontra uma pessoa simpática, com conteúdo, a coisa flui e a gente poderia ficar, mas já fechamos uma hora. Eu quero agradecer a Douglas Meira, que é o Head para América Latina e Country Manager Brasil da Marco, agência Marco, que traz essa pesquisa, esse conteúdo valioso para quem sabe ouvir. Eu quero agradecer, muito obrigado, colocar esse programa, essa live à disposição da Marco quando tiver outras pesquisas e quiser trazer para o mercado, conte com o nosso apoio e franquear a palavra. Ariel, eu que agradeço pelo convite, acho que foi ótima a nossa conversa, espero que o pessoal tenha curtido também esse vídeo, essa conversa vai ficar disponível aí para a gente poder compartilhar e continuar esse debate que é tão importante, né, sobre as transformações provocadas nesses últimos anos em termos de comportamento de consumo. É sempre um prazer falar sobre isso e parabéns pela coluna de turismo, um canal muito legal, muito relevante. A gente vai continuar acompanhando bastante e espero poder contribuir outras vezes também. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom fim de semana para todos, para todas. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.